Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui da MNB Advocacia Digital hoje vamos trazer para você um conteúdo sobre planejamento previdenciário. O que é isso? O planejamento pode evitar prejuízos que podem gerar até R$100 mil em recebimento de benefícios. Como? Dá uma olhada aqui do lado, olha. Este é um cliente aqui do escritório. Sem planejamento, ele correria o risco de pedir uma aposentadoria e receber R$ 2.352. O planejamento fez ele enxergar que era possível ele ter uma aposentadoria que geraria R$ 3.564. Imagine isso todos os meses, esse prejuízo, se não vai superar os R$100 mil. Certo? Prejuízos podem ser gigantescos. Se você entregar apenas ao INSS o poder de escolher a sua aposentadoria, isso tem muita chance de acontecer. A gente vê muito isso aqui no escritório. E não é só o salário que é afetado. Tem outro item que nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo que faz toda a diferença. Fica conosco aí que a gente vai te dar todos os detalhes, tá? Antes a gente saiba que esse conteúdo chegou até você porque alguém curtiu, alguém se inscreveu no nosso canal, compartilhou. Então agora você está recebendo essa informação gratuitamente. Faça a sua parte, te inscreve aí, curte, compartilha, tá bom? Esse é o currículo da advogada responsável pelo nosso escritório, a doutora Michele Noel Beltrão. Dá um pause aí no vídeo se tu queres se inteirar, tu vai ver que é uma ampla qualificação. Certo? Já teve muita experiência em diversos ramos do direito e agora está atuando preferencialmente em família e previdenciário. Caso de dúvidas, né? Aqui estão os canais do escritório da MNB Advocacia. Fica também na descrição do vídeo, certo? Dúvidas sobre esse vídeo ou outras questões jurídicas, tá? Agora nós vamos acessar o planejamento previdenciário para aposentadorias junto ao INSS. Bom, pessoal, o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é um procedimento complexo, mas que tem um benefício enorme. Ele consiste no quê? Primeiro ponto, análise de toda a sua vida profissional. É uma entrevista feita com você para identificar o quê? Se tem algum período de trabalho que não esteja registrado na CTPS ou nos seus documentos. E se é possível fazer esse período constar para a concessão da sua aposentadoria. As aposentadorias, em regra, elas são... o valor delas e a data delas depende do quanto você trabalhou. Por isso que às vezes há muitos casos que tem períodos que não estão na aposentadoria, na carteira de trabalho, que fazem uma baita diferença, fazem a pessoa se aposentar depois ou com um salário menor. Então essa fase é muito importante para identificar períodos que não estão registrados na sua carteira profissional ou nos documentos de autônomo que você possui. Certo? A segunda fase do planejamento previdenciário é analisado o que o INSS tem a seu respeito. Muitas vezes o período está na sua carteira de trabalho ou nos seus documentos de autônomo, mas não está no INSS. Isso acontece demais. E se você pedir o benefício antes de ajeitar isso, você vai ter um benefício menor ou mais tarde. Então, é necessária a comparação de tudo que está no INSS. Então, deve ser acessado o sistema do INSS comparado com seus documentos para ver se está ok. Certo? A terceira fase é justamente decorrente das duas anteriores. Tá? Que é o que? Corrigir, né? Se você tem vínculos que não estão nos seus documentos, traçar uma estratégia para fazer eles constarem, para provar eles para o INSS
E se você tem vínculos que não estão no INSS, fazer um procedimento no sistema do INSS para fazer eles constarem lá, certo? A gente já destacou para você, muitas vezes há erros nesses sistemas e eles prejudicam demais você. Olha só, depois que tu vir esse vídeo até o final, vai ficar lá embaixo na descrição e a gente vai colocar esse card aqui, ó. Por exemplo, tem muito desconto indevido, pessoas que já têm benefício, pensão ou aposentadoria, e o INSS desconta indevidamente. Dá uma olhada depois nesse vídeo aqui. Esse é o tipo de conteúdo que o nosso canal produz, tá bom? Por isso que é interessante tu te inscrever. Mas vamos à frente. Depois que a gente fizer essas correções, né, a gente vai para essa etapa: verificação de todas as regras possíveis de enquadramento. Pessoal, existem 13 regras possíveis de enquadramento na aposentadoria, nas aposentadorias hoje, 13. E enquadrar em uma ou em outra vai influir fundamentalmente em duas coisas: na data que você vai se aposentar e no valor do seu benefício. Muitas vezes você se enquadra em mais de uma, ou você tem a opção de ficar um pouco mais trabalhando e ter um salário bem melhor. Isso é só o planejamento que vai mostrar para você. Então, muito cuidado. O resultado do planejamento é a obtenção do melhor benefício possível, na melhor data e com o melhor valor, né? Esse é o resultado. Por isso que é tão importante fazer o planejamento previdenciário nas aposentadorias do INSS. E quando, pessoal? Quando que é necessário, que é indicado fazer o planejamento previdenciário das aposentadorias do INSS? Bom, o melhor, o recomendado é você fazer imediatamente. Ou seja, antes de você ter direito à aposentadoria. Por quê? Porque assim você ficará sabendo quando poderá se aposentar, se é interessante que você continue contribuindo ou você já pode parar de contribuir e só esperar a idade chegar. Às vezes, a contribuição mensal até a idade chegar vai fazer pouca diferença. E você pode pegar esse valor e investir em outra coisa. Só o planejamento vai mostrar isso para você, certo? Mas, se você não fez e já está aposentado, fazer esse planejamento posteriormente, o processo do planejamento, né, não seria um planejamento porque você já se aposentou, também tem muitos benefícios, porque em havendo 13 regras possíveis de enquadramento, e considerando que o INSS muitas vezes não enquadra você na melhor regra, se você fizer o procedimento posterior à sua aposentadoria, pode resultar uma providência de chegar no INSS e corrigir a sua aposentadoria. Ou seja, você vai dizer para o INSS, olha, você me aposentou com esse valor ou nessa data, mas na verdade eu teria direito a ser aposentado de forma diferente. E isso vai gerar uns atrasados para você. São valores muito expressivos a depender do seu caso. Você conhece alguém que já passou por isso? Você sabe a regra que você está enquadrado? Se você tem dúvida ou sabe, deixa aí nos comentários para a gente saber o quanto você está consciente dos seus direitos, tá bom? Vamos adiante, que agora a gente vai te mostrar as providências na prática, tá bom? O que pode acontecer na prática? Bom, pessoal, esse caso aqui é um caso do nosso escritório, tá? Então, lá nas primeiras fases do nosso planejamento, a gente pegou e elencou todos os períodos que o nosso cliente tinha direito, certo? Olha aqui, ó, aqui nessa tela você pode perceber que ele nessa coluna tipo aqui, ó, tipo, foca nessa coluna. Você que está vendo o celular talvez tenha dificuldade.
Perceba que a grande maioria dos períodos consta como normal. Só tem um período aqui dizendo especial. Cliente chegou, isso é o que está no INSS. Cliente chegou aqui, a gente colocou tudo no sistema, fez os cálculos, fez as análises, certo? Esse período aqui, por exemplo, não estava no sistema do INSS, não ia ser computado, certo? Mas estava na carteira dele, então a gente fez um procedimento para inserir. Nessa configuração, o cliente iria se aposentar aqui, ó, em 9 de maio de 2036, ou seja, daqui a 11 anos. O cliente já mais ou menos sabia disso, ele só queria ter certeza e ter uma ideia de quanto ele iria receber. Porém, falando com ele, a gente percebeu que muito provavelmente, pelas características das atividades dele, ele estaria submetido a agentes insalubres de atividade, como o som, o calor, o frio, componentes químicos, radiações, os profissionais da saúde, da indústria. E nos laudos das empresas, efetivamente, a gente pôde comprovar isso. Olha o que aconteceu. Perceba que aqui, ó, a gente já colocou todas as empresas que a gente conseguiu documentação, a gente já colocou em vez de normal como especial. E aqui, só essa aqui, ó, que a gente não conseguiu documentação para especial. E olha o que acontece na data de aposentadoria. Em vez de 36, 2030, daqui a 5 anos. Olha só, pessoal, o poder do planejamento previdenciário. E a gente já falou para vocês, também já mostrou lá no início, essas questões também influem na renda. Olha que ó, esse segurado aqui, ó, ele se enquadra em 2 das 13 regras, ó, aposentadoria especial pela nova regra e aposentadoria por tempo de contribuição. Olha ele nessa regra 2.300, nessa 3.500. 2 regras, sendo que essa aqui ele teria que trabalhar só mais 1 ano e 11 meses. Não vale a pena, você não optaria por essa segunda regra? Talvez o INSS aposentasse você já nessa. E detalhe, não é todos os casos que dá para revisar com o planejamento posterior. Nesse caso, se o cliente se aposentasse por essa regra anteriormente, em vez de optar por essa 1 ano e 11 meses depois, não teria o que fazer. Ele teria que ficar com essa renda. Que prejuízo, não, pessoal? Que prejuízo. Bom, era isso. A gente espera que tenha ajudado a conscientizar você sobre o valor do planejamento previdenciário. A gente renova o pedido aí de inscrição, de vídeos. Deixa comentários com dúvidas se você ainda tem. Os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo, certo? E aqui a gente deixa mais 2 conteúdos que demonstram o que o nosso canal faz, certo? Este aqui é para pessoas que estão pagando imposto de renda na sua aposentadoria. Você pode estar pagando imposto para mais. Isso é possível de recuperar. Dá uma olhada neste vídeo aqui. E este outro aqui é sobre benefício por incapacidade, certo? Tem muitas dúvidas que a gente percebe nos nossos comentários, a gente resolveu fazer um vídeo para tentar sanar elas. Então, se você tem essas dúvidas ou essas situações, ou alguém que você sabe que precisa, compartilha lá, tá bom? Até a próxima aí com MNB Advocacia.